Olá, senhores, tudo bem? Trago este vídeo aqui para registrar mais uma estratégia para o cálculo de porcentagem. Então, a gente vai analisar uma outra estratégia que usa raciocínios proporcionais, que é quando a gente faz a mesma coisa com todos os dados aí. Vamos entender na prática o que significa isso. Uma pesquisa realizada com alunos de determinada turma revelou que 40% desses alunos precisam passar por uma reeducação alimentar. Se 10 alunos necessitam mudar seus hábitos alimentares, quantos alunos há na turma? Observe o raciocínio de Karina. Antes de estudar o raciocínio de Karina, já adianto para vocês que teremos uma live amanhã, tá bom? E os problemas de conexão por aqui foram resolvidos, então acredito que não teremos tantos problemas mais. Amanhã teremos uma live na qual vamos abordar também este assunto aqui, ok? Então, vamos lá. Uma pesquisa realizada com alunos de determinada turma revelou que 40% desses alunos precisam passar por uma reeducação alimentar. Se 10 alunos necessitam mudar seus hábitos alimentares, quantos alunos há na turma? Então, pessoal, vamos entender o raciocínio da Karina. Ela colocou uma tabela na qual ela colocou aqui porcentagem e total de alunos. Observe que 40% desses alunos precisam passar por uma reeducação alimentar. E se 10 alunos necessitam mudar seus hábitos alimentares, o que significa isso para a gente? Primeira coisa que a gente precisa entender aí é que o primeiro passo para esse raciocínio é a interpretação de texto. Então, o que a Karina fez? Na primeira linha dessa tabela, ela colocou aqui 40%, que é o que está indicando ali, e o total de alunos que correspondem a 10% da turma, certo? Quando a gente vai determinar o total a partir dessa porcentagem, o que a gente sabe? Que o total é 100%, né? Então, o total aí é de 40%, equivale a 10 alunos. Como que a Karina fez para chegar no 100? Primeiro de tudo, ela fez o que com 40? Dividiu por 2. Por que ela dividiu por 2? Porque desta forma, para chegar no 100 fica mais fácil. Quando ela divide aqui 40 por 2, ela tem o quê? 20%. E o que ela fez do outro lado? Ela pegou 10 e também dividiu por 2, que deu 5. 40% dos alunos equivale a 10. 20% dos alunos equivale a 5. E o que a gente faz para chegar no 5? Do 20 para o 100, multiplicou por 5. Então, aqui do 5 para o 25 também multiplicou por 5. Então, o que a Karina fez? Ela partiu de que ponto? Ela partiu do raciocínio que estava no enunciado. 40% equivale a 10 alunos. Então, ela foi fazendo raciocínios proporcionais, ou seja, multiplicando dos dois lados pela mesma coisa. Quando ela encontrou a metade da porcentagem, consequentemente, se é o mesmo grupo de alunos que está sendo analisado, se 40% representa 10 alunos, 20% representa 5 alunos. E daí para 100? Para chegar no 100, de 20 para o 100, você precisa fazer o quê? Multiplicar por 5. Então, basta fazer a mesma coisa lá do outro lado, que de 25 para 25 é multiplicar por 5. Para você que não entendeu nada, eu vou começar de novo, tá bom? A Karina pegou os dados denunciados e colocou em uma tabela. Então, 40% dos alunos equivale a 10. Por que dá para afirmar isso? Que a pesquisa revelou que 40% desses alunos precisam passar por uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar significa mudança de hábitos, tá? E aqui, 10 alunos precisam mudar seus hábitos alimentares. Ou seja, estes 10 alunos equivalem a 40%. Bem, e daí para chegar no 100, que é o que ele quer saber, quantos alunos há no total? Por que ela multiplicou por 2, que ela dividiu por 2 aqui no primeiro momento? Porque fica mais fácil de chegar no 100. Porque de 40 por 100, se você fizer essa divisão, você vai ter um número quebrado. Neste caso da Karina, não. Ela dividiu 40 por 2, que deu 20%. Para não perder a estrutura do problema, ela precisa fazer a mesma coisa do outro lado da igualdade. Então, até aqui, 10 também dividiu por 2. Por quê? Para manter o equilíbrio deste exercício. Então, quando ela divide 10 por 2, ela também está observando que 20% também é
5 alunos. E daí para o total? De 20, a gente sabe que o total é 100%. Então, de 20% para chegar no 100, basta multiplicar por 5. Para não perder o equilíbrio do enunciado, este 5 você também multiplica por 25. Então, ó, 100% dos alunos desta sala corresponde a 25 alunos, o que nos garante que essa sala tem 25 alunos. A gente calculou o total. Tá bom? Agora nós vamos aplicar este mesmo raciocínio na classe do André. Olha aí, ó. Na classe de André, 12 alunos não gostam de futebol. Se essa quantidade de alunos corresponde a 30% do total, quantos alunos tem nessa turma? Então, aí está pedindo para usar a estratégia que julgar mais adequada e registre-a. Eu vou fazer este exercício de uma forma parecida com a que a Karina fez. A Karina fez o quê? Nesta coluna, ela escreveu o quê? As porcentagens. Certo? Escrito as porcentagens, ela colocou o quê? A quantidade de alunos. Então, como a gente vai distribuir isso agora? Pensa aí um pouquinho. Como que a gente vai distribuir esses números? Como a gente vai fazer isso agora? Qual é a porcentagem de alunos? Olha, 12 alunos, o que corresponde a quê? 12 alunos corresponde a 30% do total, certo? Então aqui, 12 alunos corresponde a 30% do total. A pergunta qual foi? Quantos alunos que há na turma do André? Então, como a gente pode fazer isso? O objetivo é o quê? Chegar a 100%, certo? Desse jeito a gente não consegue. Então, uma sugestão para chegar no 100, a gente pode dividir por um número e multiplicar depois. Quando você identificar aí que você consegue ir direto para o 100% sem usar um número quebrado, sem usar um número decimal, pode ir direto. Nesse caso não dá, porque 30 você não conhece nenhum número que seja inteiro e vai multiplicar direto para dar 100. Então, uma dica que a gente pode fazer é chegar no 100 e depois dividir por... Depois chegar no 10 e depois multiplicar por 10 para chegar no 100, certo? Então, de 30 para chegar no 10, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir por 3. Só que se fizer isso deste lado, tem que fazer também do outro, tá? Porque a gente precisa manter a igualdade nessa situação. 30 dividido por 3 dá 10. E 12 dividido por 3 dá 4, certo? E para chegar no 100? De 10 para chegar no 100, não é só multiplicar por 10? 10 vezes 10 vai dar 100. 4 vezes 10 vai dar 40. Dessa forma, o que nós concluímos? Que o total de alunos total de alunos dessa turma, 40 alunos. Tá vendo? A gente sempre pode usar um raciocínio que fique mais fácil para chegar no 100. Essa é uma outra estratégia para o cálculo de porcentagem, no qual a gente precisa sempre fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, no item 3, ele está pedindo aí, dentre as estratégias apresentadas por seus colegas para a situação anterior, registre uma que seja diferente daquela que você utilizou. Se a gente estivesse em sala, neste momento eu dividiria vocês em grupo, vocês iriam ver como cada um pensou nessa situação e você ia anotar aquela que melhor ficou para você. Nesse caso, eu vou passar para você que tarefa. Anota o que você usou das estratégias que a gente viu até agora, qual que você achou melhor. Aquela primeira estratégia lá do começo, o cálculo mental, o raciocínio com a calculadora e esse raciocínio que nós estamos aprendendo agora. Então, eu gostaria que você registrasse esse aprendizado, a forma como você está lidando com ele, para que a gente possa prosseguir. Amanhã nós vamos fazer uma live na qual eu vou explicar esses conteúdos novamente e a gente vai conversar um pouco sobre isso tudo, tá? Exercício 4. Utilizando uma das estratégias levantadas anteriormente por sua turma, resolva as situações propostas. Deixe sua estratégia registrada. Como assim?
A primeira estratégia que a gente usou foi aquela onde a gente pegava o valor, lembra? Dividia por 100 para descobrir 1%, ou dividia por 10 para descobrir 10%. Mas agora o que a gente vai fazer é um pouco diferente. Diferente como? A gente tem 30 alunos que correspondem a 10%. Se 30 alunos correspondem a 10%, o que a gente pode fazer? Se ele quer saber o total, mais fácil, 10%, para chegar em 100 não é só multiplicar por 10? É, né? Então, para 100% é só multiplicar por 10. Então, ó, se você multiplica o 100 por 10, vai dar 100%. 100% não é o total? Então, ó, 30 alunos vezes 10, ó, 30 vezes 10 é igual a 300, ou seja, 30 alunos corresponde a 10% de 300 alunos. Tudo bem? Melhorou um pouquinho, pessoal? Agora acho que foi, né? Então, ótimo. Ó, R$60 correspondem a 30% de quantos reais? Ó, aqui já não dá para ir direto para o 100 como a gente fez no anterior, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode chegar nos 10%, igual a gente fez na tabela. Como que a gente chega em 10% aqui? Dividindo por 3, certo? Lembra da tabela da Karina? Se dividiu por 3, tem que dividir por 3 aqui, que dá 20. E para 100%, basta multiplicar por 10. Multiplicou por 10 de um lado, multiplicou por 10 de outro. Então, R$60 corresponde a 30% de R$200. Viu como não é difícil? É apenas um exercício que vocês precisam praticar para aprender. Tá ok? Então vamos lá. Item C. 100 indústrias correspondem a 20% de quantas indústrias? Ó, de 20% tem algum número que você multiplica que chega em 100? Tem, né? O 5. Se você multiplicar 20 por 5, você vai ter quanto aqui? Aqui dá 100%. Então, desta forma, é só multiplicar o 100 por 5. 100 vezes 5 vai ser igual a quanto? 500 indústrias. Tá vendo? Então, ó, todos os conceitos que a gente aprendeu nesse módulo, eles vão se juntar agora, tá? Todos eles, desde lá do começo, onde a gente chegava em 10% ou 1% e multiplicava, o raciocínio de cálculo mental, a calculadora e este raciocínio que estamos aprendendo agora, tá bom? E aí na letra D, a mesma coisa, 10% dá para chegar no 100? Dá, né? Como que a gente faz? Multiplica por 10, então, 280 vezes 10, 280 estudantes correspondem a 10% de 2.800 estudantes. Tudo bem? Melhorou um pouco aí, pessoal? Volto a dizer, quase ninguém tem colocado as dúvidas lá nos campos. Eu tenho respondido. Por favor, não coloque o capítulo inteiro como dúvida. Se você fizer isso, coloque exatamente onde você tem dúvida, que fica mais fácil para eu te ajudar e esclarecer isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a dificultar um pouco a situação? Item 2. Leia a informação a seguir. No Brasil, os números apontam que mais de 5,2 milhões de pessoas, que corresponde a 2,5% da população, passaram um dia ou mais sem consumir alimentos em 2017. De acordo com os dados apresentados no texto, qual era a população brasileira naquele ano? Então, pessoal, como esses números são grandes, a melhor forma de fazer isso é organizar esses dados a partir daquele exemplo lá da Karina, que a gente usa a porcentagem, né? Ó, porcentagem e o quê? E o total de pessoas. Porque a partir das porcentagens, nós vamos chegar no total. E como a gente vai fazer isso? A partir de quais informações? Nós temos aí no exercício que o enunciado trouxe para a gente que 2,5% da população equivale a quanto? A 5,2 milhões de pessoas, certo? Como a gente faz para chegar no 100? Ele está pedindo aí o total, que é 100%. Para você não se complicar logo de cara, o que você pode fazer? Transformar esse 2,5, usar um número para dar um número inteiro. Por exemplo, se você multiplicar 2,5 por 2, você vai ter quanto? 2,5 vezes 2 dá
5. Só que se multiplicou por 2 aqui, tem que multiplicar aqui também. 5,2 vezes 2 vai dar 10,4 milhões de pessoas. Leandro, mas como eu vou saber para identificar que número que vai multiplicar? Boa pergunta. O que você pode fazer é pegar um número... Você pegar o 100 e dividir por 2,5. Vai dar um número exato? É provável que sim. Mas, se você fizer isso direto, o que vai acontecer? Você talvez fique com contas muito grandes para fazer. E você fazendo, multiplicando 2,5 por 2, você vai ter 5. 5,2 por 2, você vai ter 10,4. E depois, para chegar no 100? Para sair de 5 e chegar no 100, você vai multiplicar por quanto? 5 vezes 2 dá 10. Então, 5 vezes 20 vai dar 100. Agora, se você multiplicou 10,4 por 20, isto vai dar quanto? 208 milhões de pessoas era o total da população brasileira naquele ano. Tá ok? Zino, como a gente vai sempre trabalhar com números pequenos, dava para ir direto do 2,5 por 100? Dava, ia dar 40. Mas como é que você ia fazer essa conta? Vamos uma coisa de cada vez que você está aprendendo neste momento. Tá? Então, usar números pequenos faz com que a gente entenda melhor este raciocínio. Se você multiplicasse 2,5 por 40, ia dar 100. Se você multiplicasse 5,2 por 40, ia dar 208 também. Mas não é o objetivo agora, tá? Então, o objetivo agora é que você aprenda. E neste próximo exercício, nós vamos fazer uma síntese de tudo que a gente aprendeu até agora sobre os procedimentos de cálculo de porcentagem. Então, uma delas é, quando a porcentagem dada puder ser traduzida em frações de simples cálculo, metade, que é dividir por 2, 1/4, que é dividir por 4, 1/10, que é dividir por 10, basta aplicar essa relação ao todo referência, que é 100%. Então, exemplo aí, 20%. Leitura matemática, tá? 20% é o mesmo, é igual a 1/5. 1/5. O que significa 1/5? Você pega algo que está inteiro e divide por 5. Ou seja, 1 inteiro dividido por 5 dá 20%. Que na verdade é isso daqui, 20% escrito como decimal é 0,2. Tudo bem? E a mesma coisa, as outras. 1/4, por exemplo, que é 1 sobre 4. 1 sobre 4 vai dar 0,25, que corresponde a 25%. E assim por diante. Tá bom? Letra B. O segundo item tem aí, outra estratégia, outro procedimento para cálculo de porcentagem. Decompor o número percentual em outras porcentagens de fácil cálculo a partir do todo referência. 33%. 3 vezes 10% mais 3 vezes 1%. Do que? Do total. Se você tem 33% de 100, você vai pegar o quê? 10% de 100 dá quanto? Dá 10. Então, você vai fazer 3 vezes 10 mais 3 vezes 1% de 100 dá 1. Aqui vai dar 30 mais 3, que vai dar 33. Ok? Tá, eu peguei um número simples. Agora, se você fosse calcular 33% de 200 nesse mesmo esquema que eu fiz aí, como que você ia fazer? 3 vezes 10% mais 3 vezes 1%. Aí você ia ter que fazer o quê? Calcular. Calcular o quê? 3 vezes 10% de 200 dá 20. Mais 3 vezes 1% de 200 dá 2. 3 vezes 20 dá 60. 3 vezes 2 é 6. 66 e 33% de 200. Deu para entender como calcular? Se não deu, comenta aqui, não consegui entender, que depois eu dou um jeito de explicar de outra forma. Mas, pessoal, vocês precisam perguntar no momento da live que não conseguiu entender. Escreve no chat, ou se tiver com vergonha, coloca lá no arquivo de dúvida, mas não deixa de perguntar. Por quê? A gente vai fazer prova nessas próximas semanas. Tem a prova ângulo, tem uma outra atividade avaliativa que eu vou passar. Por quê? O que nós temos pela frente?
nós temos só de AV2, nós temos a prova canguru, a prova ângulo e uma atividade que eu vou passar, que são 3 atividades, tá? Todas elas valendo nota. Dessa semana não passa, eu vou colocar para vocês um quadro onde vai estar especificado as notas que vocês vão ter, ok? Ó, se dispusermos de uma calculadora, podemos usar diretamente a tecla de porcentagem ou transformar a porcentagem em um número na representação fracionária. Por exemplo, se você for calcular na sua calculadora 30% de 100, você vai pegar 30% de 100, eu vou apagar isso direito, né? Sem rasuras. 30% de 100, se você for calcular isso na calculadora, você pode fazer o quê? 100, né? Você vai apertar o botão lá. 100 vezes 30 e apertar o botão por cento. Ou então, se for na representação fracionária, você vai pegar o quê? 100 vezes 30%. Ou ainda na representação decimal, que não está escrito ali, mas eu falo para vocês, que seria 100 vezes 0,3 ou 0,30. Bom? Olha aqui, ó. Quando uma parte é conhecida e se quer calcular o todo referência, que foi o que a gente fez nesta aula, que é o todo referência que é 100%, pode-se usar o raciocínio proporcional. Ou seja, se 15 corresponde a 20%, 75 corresponde a 100. Por quê? Os dados foram quintuplicados. O que significa isso? O 15 foi multiplicado por 5, deu 75. O 20 multiplicado por 5, deu 100. Tá ok? De posse de todas essas informações, nós agora temos condições de fazer o teste número 4. Ó, numa festa havia 36 meninos. Eles correspondiam a 40% do total de pessoas na festa. O número total de pessoas nessa festa era... Se formos usar o raciocínio que a gente acabou de aprender, nós aprendemos que 40% equivale a 36 meninos, certo? Que corresponde a 40% do total. Porque ele quer saber o total. O que a gente pode fazer? De 40 por 100, lembra que não dá para ir direto, utilizando somente números inteiros. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Você vai pegar o 40 e dividir por quanto? Por 2. Porque se você dividir por 40 por 2, você vai ter 20%. 20%, você sabe que se multiplicar por 5 vai dar no 100 direto. Ou seja, para chegar nisso, você precisa pegar o 36 e também dividir por 2, que dá 18. Agora sim nós temos condições. Ó. O 20 vezes 5 vai dar 100%. E o 18 vezes 5 vai dar 90. Ou seja, o total de pessoas nesta festa era, letra E, 90. E de posse de todas essas informações, vocês agora têm condições de fazer o exercício 5 da sessão em casa. Lembrando, por mais que eu não tenha recomendado, os exercícios extras do plural estão lá ainda para vocês poderem fazer, tá bom? A recomendação que está aí na apostila de vocês vale a pena sempre. Tá ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Até amanhã na nossa live, hein? Até mais!